então aqui nós temos nosso interferômetro de Mach-Zehnder, que é formado a partir de um laser, dois espelhos semi-refletivos, semi-transparentes e dois detectores. Esse componente H é simplesmente um pedaço de vidro, mas não era para ele estar aqui. Então a gente pode tirar ele. Então isso aqui é um pequeno erro que está aqui na figura, nessa imagem. Então está aqui nosso interferômetro de Mach-Zehnder. E aqui ele vai mostrar o seguinte, ó, quando a gente ligar o laser, o feixe de luz, quando passa pelo espelho semi-refletivo, então 50% da intensidade luminosa vai pelo caminho A, 50% vai pelo caminho B, e aí há essas divisões de intensidade de luz e as ondas também que estão em fase, né? E aí a gente observa que chega uma luz em fase no detector D1 e uma luz com uma diferença de fase de 180 graus para cada par de onda. E aí a gente tem uma interferência destrutiva. Então aqui no detector D2 a gente não detecta nada. Os campos elétricos se cancelam, os campos magnéticos se cancelam da onda eletromagnética. A onda eletromagnética chega, mas os campos elétricos e magnéticos se cancelam, então você tem escuridão. E aqui você detecta a luz. Por que ocorre essa diferença de fase? Essa diferença de fase vai estar relacionado não com a diferença de caminho, mas com a reflexão nos espelhos. Ele fala aqui que para cada reflexão a luz muda a fase em 90 graus. Então há um aumento de fase aí de 90 graus para cada reflexão. Para cada refração, ele também coloca aí que há uma diferença de fase também de 90 graus, de menos de 90 graus. Então ela fica atrasada de 90 graus e quando reflete ela avança 90 graus na fase da onda eletromagnética. E, bom, tudo bem. Então essas diferenças de fase é o que faz com que as ondas chegam no detector D2 e D1, em D1 em fase, D2 fora de fase em 180 graus, então tendo um cancelamento total, uma interferência destrutiva, totalmente destrutiva. Uma coisa interessante é o seguinte, que se a gente pensar o espelho semi-transparente aqui, ele deixa passar 50% da intensidade luminosa e transmite outros 50%. Permite passar 50% e reflete outros 50%. Então a gente pode pensar que 50%, que aqui a gente tem uma intensidade luminosa que se divide em 50% e aqui também se divide em 50%. Então se a gente analisar aqui no detector D1, a gente tem só 50% chegando aqui e pelo caminho B, chegando em D1, a gente tem 50% só também, né? E aqui ele também dividiu aqui, ó. Então 25%, então só vai chegar 25% pelo caminho B e 25% pelo caminho A também, porque aqui ele perdeu 50%, aí chegou aqui perde mais 50% e cai para 25%. E aqui pelo caminho B 50%, perde mais 50%, 25%. Então e quando você soma 25% mais 25%, você teria só 50% da amplitude, né? Porque chegou em fase. E não é isso que acontece não, aqui chega a 100% da amplitude, então isso daí já é um resultado bem diferente do que era esperado.
Então você tem, se você tem intensidade total do laser aqui, em D1 você detecta 100% da intensidade, o que não faz sentido, porque se está chegando 100% aqui, aqui era para estar chegando 100%, só que fora de fase, se cancelando. É uma coisa estranha porque meio que viola o princípio da conservação de energia, como se você estivesse criando luz, né? Criando intensidade luminosa. Como você só detecta em um, então não viola esse princípio. Só que é um negócio muito estranho. Então esse já é a primeira coisa muito estranha no interferômetro de Mach-Zehnder. E aí tem outra coisa, né? Mas, bom, vamos analisar de novo aqui, ó. Outra coisa interessante é o seguinte, ele coloca essas ondinhas aqui, ó. E só que essas ondas aqui, a gente poderia fazer o estudo da fase da onda, né? Então a onda veio aqui, aí aqui parece que ela passou sem mudar de fase, só que ele fala que isso não acontece, que aqui é uma mudança de fase de menos 90 graus, mas aqui, pelo desenho, dá a impressão que não teve a onda incidente transmitida, manteve-se em fase. Aqui ele estava subindo e aqui ele fica meio ambíguo, aí ele continua para cá, a gente não sabe se essa onda ela está subindo, então manteve a fase, ou se ela parece que está subindo, então parece que está em fase. Mas ele fala que não, que aqui ele vai avançar 90 graus, porque houve reflexão. E, então a onda continua, aí chega aqui outra reflexão, se ele vem para D1. Então avança mais 90 graus, então 180 graus. A onda que veio pelo caminho A. Onda que veio pelo caminho B, chegou aqui, reflexão, avançou 90 graus. Reflexão, avançou mais 90 graus. Chegou aqui, ele foi transmitido, então ele recuou 90 graus. E aí ele manteve a fase, né? Porque a gente tem 90 mais 90 menos 90, que fica só 90, e aqui você tem menos 90 mais 90, manteve aqui mais 90, então eu já me perdi tudo aqui nos cálculos, mas por esse pensamento, porque pelo que ele mostra no livro, né, para cada, ele fala que na refração ela recua 90 graus e na reflexão ela avança 90 graus, a fase da onda. Então ela chega em onda, a moral da história, quando vem pelo caminho A e a que vem pelo caminho B, as duas se encontram. Quando vem pelo caminho D2, vamos ver se eu não me perco aqui. Recuou, caminho A, recuou 90, avançou 90, então se manda 0. Aqui recuou 90, pum, ela está vindo recuado 90. Pelo caminho B, avançou 90, avançou mais 90 e avançou mais 90. Já me perdi nos cálculos, mas aqui, pelo que ele está mostrando didaticamente aqui, ó, pelo desenho e pelo que ele mostra no texto, então está 180 graus defasado. 180 para mais ou para menos, tanto faz, mas ela está tendo um cancelamento total as ondas aqui. Então aqui não é detectada intensidade nenhuma e aqui é detectado no experimento, no interferômetro real, né, de Mach-Zehnder, é detectado 100% da intensidade luminosa. Então isso é o interferômetro de Mach-Zehnder. O laser emite um feixe de luz de intensidade 100% aqui, e aqui você detecta 100% da intensidade de luz e aqui nada. O que é estranho, porque como tem essa divisão de feixes e parte vindo para cá, parte vindo para cá, é para ser detectado só 50%, só que não,
gente detecta 100% da luz. Esse é o primeiro coisa muito estranha no interferômetro de Mach-Zehnder. Por isso que ele é tão discutido aí nos cursos de física, esse interferômetro de Mach-Zehnder, por conta dessas aberrações, digamos assim, dessas coisas estranhas aí. Outra coisa também é o seguinte, agora vamos para isso daqui é um regime clássico. Vamos trabalhar o interferômetro no regime quântico. Então eu diminuo a intensidade da luz de forma que eu tenha apenas a energia de um quantum de luz, ou seja, a energia de um único fóton saindo do laser. Então é como se um único fóton estivesse saindo do laser e esse fóton agora não tem escapatória. Ou ele vai pelo caminho A ou vai pelo caminho B. E era isso que era para a gente pensar, né? Pensando num fóton, que é uma partícula de luz. Então, ou vai pelo caminho A ou vai pelo caminho B. E aí, de novo, aqui é um espelho semi-refletor, né? 50% dos fótons vão por A, 50% vão por B, mas tudo bem. Então, você soltou seu primeiro fóton lá, começou o experimento, soltou um único fóton. Então, você tem uma onda de luz com uma energia de apenas um quantum aí de energia. E esse feixe de luz, essa onda eletromagnética, por incrível que pareça, ela vai fazer de novo, vai ter um comportamento ondulatório, não vai ter o comportamento de partícula. Então, ela vai passar essa onda eletromagnética, ela vai passar vai seguir pelo caminho A, vai seguir pelo caminho B e vai acontecer a mesma coisa que no regime clássico. Então, vai chegar o fóton aqui em fase e aqui não vai chegar em fase e aqui você não vai detectar o fóton, aqui você vai detectar. Então todos os fótons vão ser detectados em D1 e nenhum fóton vai ser detectado em D2. Então essa é a parte mais espantosa do interferômetro real de Mach-Zehnder, quando você joga fótons, que seriam, a gente pode pensar como uma partícula de luz. Essa partícula, ela eu não sei nem o que dizer aqui, eu não posso dizer que ela não vai pelo caminho B, é como se ela fosse só pelo caminho A. Não, não, porque aí ele não, porque ele tem que, na verdade, o fóton, se a gente fosse pensar assim, o fóton ele tem que ir pelo caminho A e tem que ir pelo caminho B ao mesmo tempo e chegar aqui e se juntar em fase para chegar em D1. Ou talvez só ir pelo caminho A também, né? Ou só ir pelo caminho B. Mas o fato é esse. Então, o que analisando o princípio da complementaridade, então assim, a luz pode ser, a gente está falando de luz de um laser, né? Então a luz pode ser estudada a partir de ser pensada como uma onda eletromagnética ou como fótons. Nesse caso aqui, no experimento de Mach-Zehnder, esquece esse negócio aqui, esse espelho aqui, nesse experimento de Mach-Zehnder, mesmo jogando a quantidade mínima de luz, né, um quanto de luz, então a gente não tem fótons, a gente tem onda eletromagnética com essa energia. E a onda, ela vai passar pelo seguir 50% para cá, 50% para cá, e aí vai chegar em fase aqui, vai chegar com uma diferença de fase 180 graus em D2. Então é isso. Então a luz se comporta como ondas. Se a gente colocar esse espelho aqui, ou se colocar um detector aqui, esse espelho, meu, ele está atrapalhando muito. Não era para ele estar aqui, ele não serve para nada para a gente agora. Mas se a gente colocasse, por exemplo, vou colocar um detector aqui para detectar a metade do quantum de luz passando por aqui. Se você fizer isso, já era. Aí ele vai se comportar como partícula, ele só vai passar pelo caminho A ou pelo caminho B. Então, se você colocar detector no caminho A, detector no caminho B,
Talvez se colocar esse espelho aqui também. Então aí já muda, a luz deixa de se comportar como onda eletromagnética e passa a se comportar como partícula. Então é isso que o interferômetro de Mach-Zehnder faz. Nessa primeira configuração, tanto com luz de alta intensidade ou com luz de apenas um fóton, o comportamento é sempre chegando 100% da intensidade aqui e nada aqui. Todos os fótons aqui e nenhum fóton aqui. Então esse é o nosso interferômetro de Mach-Zehnder. Isso daqui lembra o experimento da fenda dupla, né? Então quando você analisa o comportamento do elétron, então ele se comporta como onda, você tem um padrão de interferência. Se você mexer com ele e ele se comportar como partícula, aí você vai some o padrão de interferência e você só tem a detecção pela fenda A ou pela fenda B. É como se fosse aqui, né? Ou ele é detectado na fenda 1 ou na fenda 2. Então isso daqui é análogo ao experimento da fenda dupla para elétrons. Então é o experimento de Mach-Zehnder para a luz. Nesse caso ela se comporta como onda. Se colocar o detector, se colocar esse espelho aqui, aí esse espelho não, esse vidro, para ela ser transmitida por aqui, aí ela pode mudar o comportamento e se comportar como partícula. E aí você tem a detecção em D1 ou D2, talvez. Então é isso. Outra coisa interessante de falar sobre interferômetros é o seguinte: essa história dos interferômetros na história da física começa lá com o interferômetro de Mach-Zehnder, interferômetro de Mixon e Morley, né, para se detectar o éter. Ele fez lá e não conseguiu detectar o éter, então foi um experimento que não detectou o éter, né? E um outro, aí tem outra aplicações de interferômetros, né? Lasers, espelhos e detectores, que é para detecção de ondas gravitacionais. Então você tem os experimentos, os laboratórios, né? O LIGO, o Virgo, o LIGO que está lá nos Estados Unidos, né? Lá num estado lá dos Estados Unidos. Então tem esse LIGO aí, esse laboratório, esse interferômetro LIGO. Tem o interferômetro Virgo, que está ali na Itália também, e que são interferômetros para detectar ondas gravitacionais. Tem o projeto do LISA também, que seria um interferômetro colocado no espaço aí para detectar ondas gravitacionais.